Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão, aqui trazendo mais 2 vídeos para vocês verem do Esporte Total da Band com as últimas novidades do Verdão e os treinos, junto com a apresentação de Carlos Miguel e também com Felipe Facincandin falando sobre como está a situação da contratação de Andrés Pereira. Parece que está cada vez mais perto, hein, gente? Se você quer que ele venha pro Verdão, comenta aqui embaixo, já deixa o seu like, compartilha para todos os palmeirenses que você conhecer. E não se esqueça de se inscrever no canal. Avante palestra! Vamos falar do Palmeiras, que apresentou oficialmente o seu novo goleiro. O goleiro mais caro da história do Palmeiras, Carlos Miguel, foi apresentado hoje aqui na Academia de Futebol. O jogador veio do Nottingham Forest da Inglaterra, onde teve poucas oportunidades, atuou apenas 3 vezes. Ele se destacou mesmo, foi com a camisa do Corinthians, na ocasião, assumiu até a vaga do ídolo Cássio. Antes de assinar com o Verdão, o Carlos Miguel gravou um vídeo, quando ainda atuava no rival, cantando ali uma música provocando o Palmeiras. Mas logo na primeira entrevista coletiva por aqui, ele se explicou, minimizou o fato e afastou qualquer polêmica. Era um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, zoação, coisa de mulher criança, jogador que vem da base, normal. Mas é um fim, agora é um futuro muito grande que eu quero ter aqui pela frente e para mim o passado já foi, só tenho que agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona. O jogador assinou até 2030 por 5 temporadas. O Verdão desembolsou um pouco mais de 5 milhões de euros, aproximadamente 34 milhões de reais, fora aí mais de 500 mil euros em bônus, por 80% dos direitos do jogador. O clube inglês manteve 20% para uma futura venda. Poderia ter ficado lá. O clube não queria me mandar embora, como todo mundo aí tava falando que o clube queria me mandar. Pelo contrário, até foi difícil a liberação para eu conseguir vir para cá. O grande desafio do Carlos Miguel daqui para frente é disputar a posição com goleiros experientes, Ele chega aí disputando com o Everton, que é ídolo e tem contrato até dezembro de 2026, e também Marcelo Lomba, que tem vínculo só até o fim do ano. O técnico Abel Ferreira ontem, após a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores, comentou sobre esse caso, disse que existe uma hierarquia. Hoje o Carlos Miguel está atrás dessa dupla, vai ter que trabalhar para conquistar um espaço. Para mim é uma alegria gigantesca e o aprendizado para mim é muito mais importante. Se eu for esperto e captar cada detalhe do que eles fazem, para mim vai ser muito incrível. Não só eles, como às vezes pego exemplos da base também, que tem muitas coisas boas que sobem fazendo, que hoje em dia o futebol se atualiza muito e começa tudo pela base. Para mim é muito tranquilo. Carlos Miguel já está regularizado, pode estrear já com a camisa do Palmeiras, por exemplo, contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira. Vai ser inscrito nas quartas de final da Libertadores, lembrando que o Verdão vai enfrentar o River Plate nesta fase do torneio. O Palmeiras contratou até o momento 11 reforços. O último a chegar foi o lateral esquerdo Jefté. O Verdão gastou um pouco mais de 600 milhões de reais em reforços. Deu para ver nas imagens aí a diferença de tamanho do Carlos Miguel. Ele tem 2,4 metros, é um dos maiores goleiros em atividade no futebol brasileiro. E ele é um bom goleiro, mas é o seguinte, ele entrou no ônibus, mas ele não vai sentar na janelinha nesse momento, nem perto do ar-condicionado. Vai ter que brigar pelo seu espaço e não vai ser fácil conseguir um lugar no Palmeiras, pelo menos nesse momento. Ele vai ter que aguardar e esperar a sua vez, sem a menor dúvida, até porque o Everton tem história, é bom goleiro, tem hierarquia, tem o Lomba lá, e o Abel já deixou isso claro. Cabe agora ao Carlos Miguel ter a paciência necessária que teve, por exemplo, o Everton, quando chegou no Palmeiras. Ele veio do Atlético Paranaense. Fernando Praz era o goleiro titular, o Jailson era o reserva e o Everton era o terceiro goleiro. Esperou a sua vez, quando chegou o seu momento, ele conquistou muita coisa pelo Palmeiras e essa deve ser mais ou menos a trajetória do Carlos Miguel. A gente vai começar mostrando a classificação da Série A do Brasileirão.
Flamengo continua na frente com 43 pontos. Você percebe na coluna de jogos que há uma diferença aí de jogos entre as equipes. Isso ao longo do campeonato vai ser acertado. O Palmeiras é o segundo colocado com 39, o Cruzeiro o terceiro com 38, os 3 primeiros lugares aí numa disputa grande e interessante. O Bahia defende o quarto lugar com 33 pontos. O Botafogo é o quinto colocado com 29 também para o excelente Mirassol, que ocupa a sexta posição. Mesmo número de pontos, também 29, tem o São Paulo na sétima posição com 27 pontos, Fluminense e Bragantino. Ceará é o 10º com 25. Virando a página da classificação do Brasileirão, Atlético Mineiro, 11º colocado com 24, o Internacional também tem 24 pontos na 12ª posição. O Grêmio é o 13º com 23, 14º para o Corinthians com 22, o Santos é o 15º com 21, o Vasco é o último time fora da zona do rebaixamento com 16, na 16ª posição com 19 pontos. O Vitória abre o Z4 com 19, o Juventude é o 18º com 18, Fortaleza é o penúltimo com 15, o Sport é o lanterna com 10 pontos e apenas uma vitória até esse momento. Vamos conferir a rodada que acontece a partir deste sábado, 21ª rodada. Nós temos no interior de São Paulo, lá em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino encara o Fluminense. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebe o Internacional. Lá em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta o Ceará. No domingo, mais jogos, 5. O Vasco da Gama encara o Corinthians no Rio de Janeiro. Lá em Salvador tem Bahia e Santos. No Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza recebe o Mirassol. Lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, tem Juventude e Botafogo. E aqui em São Paulo, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro. Na segunda-feira, mais 2 jogos. O Palmeiras recebe no seu estádio o Sport e no Rio de Janeiro tem Flamengo e Vitória no Maracanã. É isso, pessoal. Faça em cana e vai falar como é que tá o andamento e os detalhes da possível contratação de Andreas Pereira. Parece que dessa vez vai sair, hein, gente? Você quer que ele venha? Então comenta aqui embaixo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Palmeiras abre definitivamente negociação para trazer Andreas Pereira e agora corre contra o tempo para fazer com que o negócio saia até o final da janela de transferências em 2 de setembro. Meus amigos, depois deste jogo horroroso, Palmeiras passou, tá qualificado, quartas de final da Libertadores. Vem aí o River Plate pela frente. Nas 2 edições em que o Palmeiras enfrentou o River Plate na competição, 1999 e também 2020, o que aconteceu no final? O Palmeiras ergueu a taça. Então, é o 3º encontro entre Palmeiras e River e nesta versão Abel Ferreira versus Marcelo Gallardo também é a 2ª vez que se encontram, lembrando que em 2020, nossa senhora, que teste pra cardíacos. Palmeiras meteu 3-0 lá na Argentina. E aí quando veio pro Allianz Parque pra, resolver a parada, fazer aquele jogo chamado protocolar, quase que o Palmeiras fica fora. Perdeu por 2-0, VAR que anulou gols do River Plate, que seriam os 3º gols naquela ocasião e que poderiam fazer com que o Palmeiras tivesse que decidir nos pênaltis, quase arriscou tudo. Felizmente, os deuses do futebol estavam ao lado do Verdão, que depois ganhou naquela ocasião o bicampeonato da Libertadores. Desta vez, mais um duelo pesado. E claro, um duelo que a gente espera que seja completamente diferente da atuação desta quinta-feira, do 0-0 horroroso, modorrento, catastrófico e que foi uma falta de respeito ao torcedor que foi ao Allianz Parque. Palmeiras passou, legal, bacana, mas não precisava ser dessa forma, porque quanto mais você eleva o seu nível de competição, quanto mais você joga vencendo, mostrando para os rivais o tamanho da sua força, encarando a competição do tamanho que ela te exige em termos de competitividade, em termos, claro, também de organização, de intensidade, tudo aquilo que a gente sabe que no futebol é importante, mas você cria a casca de preparação para buscar este grande sonho que é o tetracampeonato da Libertadores, tá bom? Mas passou,
jogo ficou pelo caminho, as críticas também ontem, para quem quiser acompanhar minha live pós-jogo aqui no canal do Facincani, só entrar aqui na playlist do ao vivo que vocês vão ver tudo que eu falei a respeito de Palmeiras e Universitário, mas hoje, nesta sexta-feira, a informação é diferente. A novela Andréas Pereira ganha mais um capítulo nesta segunda temporada. E esperamos que, nesta ocasião, diferente do que foi na janela de transferências em janeiro, o final seja feliz. Tanto para jogador como para o Fulham, mas principalmente para Abel Ferreira e os seus comandados alviverdes. Porque o Palmeiras precisa, é obrigatório ter um jogador no meio-campo que seja um referencial. Vou dar minha opinião em relação a Andréas Pereira e, claro, atualizá-los em relação a tudo isso. Para quem esteve na minha live de anteontem, no caso da quarta-feira, antes do jogo de Palmeiras e Universitário, vocês acompanharam as informações que eu trazia por lá, de que a novela tinha recomeçado, de que a chance existia e por parte de gente que lá em janeiro me abasteceu com todas as informações regradas desse caso Andréas Pereira. Ou seja, a história ganhou novamente uma oportunidade. E nesta sexta-feira ganhou um contorno também diferencial, que espero que daqui pra frente o Palmeiras mostre a sua força no mercado, mostre convicção e de uma vez por todas resolva este problema do meio-campo depois da saída do Richard Rios, que o Palmeiras segue penando para contratar um jogador de tal calibre, tá bom? Então, na última quarta-feira, entre terça e quarta-feira, explodiu essa história do Andréas Pereira, de que o jogador teria entrado em contato com os empresários e pedido para fazer uma nova prospecção de mercado. Prontamente, a prospecção foi feita ao Palmeiras, que recebeu muito bem, mas deixou avisado. Olha, pelos termos que negociávamos em janeiro, a chance é zero. Palmeiras quase pagou pelo Andréas Pereira 25 milhões de euros, tá? Num total, seria 20 de entrada, mais 5 de bônus, tá? Ok, resolvido isso, não deu certo. Para mim, o jogador também não fez nenhuma força para que o negócio acontecesse. Aliás, ele usou o Palmeiras de trampolim para se valorizar no mercado, em que ele gostaria de novo de se sentir importante. Porque ele deu brecha para que o Palmeiras fizesse a abordagem. O Palmeiras chegou no Fulham, que pediu para o jogador trucar a situação. Aí o técnico, na época, o Marco Silva, conversou com o Andréas, ele deu uma recuada. Aí o Marco Silva passou a utilizar menos o Andréas do que ele esperava. Ele voltou a pedir para o Palmeiras conversar com o Fulham. Depois chegou o Fulham e falou, olha, agora você vai sair no meio da temporada, espera depois, vamos ver. O cara recuou. E aí deu uma entrevista dizendo que gostaria de ter continuado no Fulham, que tinha um projeto pela frente, que quer ficar na Europa e tudo mais. E isso declarações da época. Só que na mesma entrevista em que ele agradeceu o Palmeiras, mas falou que gostaria de ficar na Europa, abre aspas, se viesse uma proposta do Flamengo, voltaria amanhã. Ou seja, não deu pra entender nada, né? Ele usou o Palmeiras de trampolim, pipocou pra torcida do Flamengo, que nesse meio tempo foi lá encher o saco do cara nas redes sociais, e a gente sabe que isso tem peso. Ele ficou ali, sabe, fazendo um tal de charminho que ninguém entendeu absolutamente nada. Se o cara tem peito, vai lá e aceita a proposta da qual ele se colocou à disposição. E agora desistiu de ficar na Europa porque sabe que o Fulham tá buscando uma nova reformulação. Ele já não foi utilizado nesses últimos jogos no início da temporada inglesa e agora pediu para ser negociado e para que os empresários prospectassem. Esperou, inclusive, até as últimas horas, uma abordagem do Flamengo que não veio, porque o Flamengo contratou o Jorginho e o Saul para essa posição em que o Andréas Pereira esperava jogar. Então, sobra o Palmeiras, o plano B da vida dele. Mas tudo bem, o Palmeiras o sempre teve como chamado plano A. E a negociação está acontecendo sim. E nessas últimas horas, ela teve uma primeira abordagem. O Palmeiras conversou com o staff do jogador, manteve aquilo
que em janeiro prometeu ao cara, a resposta foi positiva, mas o Palmeiras falou para os empresários que, por aqueles valores do começo do ano, a chance era zero e o Palmeiras hoje tem à disposição 16 milhões de euros para o Andréas Pereira. Tá? Então, se o Fulham aceitar 16 milhões de euros, o que eu trouxe inclusive de informação na minha live de quinta-feira pós-jogo, que o Fulham venderia o Andréas entre 18 e 20, se o Fulham baixar a pedida para 16, o negócio vai ser sacramentado. Então, a partir de agora, começa mais um jogo de xadrez, uma chamada mendigagem do Palmeiras, né? Uma barganha para, claro, pagar menos por um jogador de 29 anos. Não dá muito para entender porque não é o perfil da Leila, não é o perfil do Abel, gostam de jogadores mais jovens, poder de revenda, e o Andréas não vai ter poder de revenda na compra que o Palmeiras vai fazer por esses valores. Todo mundo sabe, ganho esportivo, e eu sou favorável a isso, tá? Eu sou contra essa história de contratar aposta. Eu sou favorável a contratar jogadores que chegam para resolver. Ele seria a minha primeira opção no meio-campo? Não. Já falei que o nome pra mim, pra substituir perfeitamente o Richard Rios, até pelas características, é o Wendel, jogador que está no Zenit da Rússia. Jogador do Sporting de Portugal, que começou no Fluminense e é muito bom de bola. Mas o Palmeiras entendeu que o Wendel é um jogador ainda muito caro e tá tentando por essa barganha buscar o Andréas Pereira. Então a negociação, se acontecer e avançar, será por esses termos. Claro, o Palmeiras tentando pagar uma entrada menor do que os 16 milhões de euros, e aí com isso colocar os chamados bônus para que o valor seja alcançado, tá? Então, a partir de agora, a decisão passa a ficar entre staff de Andréas Pereira e o Fulham para tentar demover o clube inglês de uma ideia de ganhar um valor maior e que seria até próximo do negociado no começo do ano e fazer com que o Palmeiras convença o clube inglês e faça essa venda que tanto o técnico Abel Ferreira espera que chegue para o meio campo, haja vista que a janela de transferências fecha em 2 de setembro e o Palmeiras novamente corre contra o tempo, porque vai ser uma negociação chata e complicada para fechar o negócio, como a gente acompanhou recentemente, de uma novela que se arrastou até os últimos dias da janela de transferências, a primeira deste ano, e não deu certo, e que inclusive o Palmeiras quase perdeu o Vitor Roque por isso, só registrando o jogador horas antes do fechamento oficial da janela europeia. Então, a partir de agora, corrida contra o tempo e poder de negociação. Lábia para saber se o Palmeiras de fato vai conseguir embrulhar a ideia do Fulham e trazer o jogador. Até porque, como ele pediu pro staff prospectar o Palmeiras, é porque já sabia da proposta do Palmeiras e dos acordos que foram feitos no começo do ano que vão ser seguidos. Salário, o top do Palmeiras hoje, no teto dos melhores jogadores, como Gomes, como Paulinho, como Veiga, como Vitor Roque, e os tais protocolares 5 anos de contrato. Vamos aguardar para saber quais serão os próximos capítulos desta segunda temporada da novela Palmeiras versus Andréas Pereira. Esporte Total trouxe as últimas do Verdão para o preparativo contra o Sport segunda-feira e Facicano falou os detalhes para a possível vinda de Andréas Pereira. Se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para seus amigos palmeirenses e não se esqueça de se inscrever no canal, hein, gente? E fica aí no final do vídeo, vai ter mais um vídeo do canal Marcelo React Verdão.